E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu sou a professora Beatriz, mas podem me chamar de Bia, e eu vim aqui hoje para apresentar para vocês a nossa primeira aula de redação. Eu vou partilhar aqui minha tela com vocês, vou colocar aqui o slide para vocês acompanharem comigo. Esse material vai ser todo disponibilizado para vocês, tá bom? E vocês podem pegar aí para fazer anotação, que a gente vai ter bastante anotação para fazer. Então, corre aí, pega seu material para fazer uma anotação aí com a gente. Vamos lá. Primeira aula, então, de redação. A gente dá esse nome porque costumavelmente, né, de costume, nosso vestibular vem falando de redação. E aí, galera, o que acontece? Redação existem várias, né? Vários tipos de redação. O que, na verdade, a gente vai focar aqui vai ser no texto dissertativo argumentativo, que, no caso, Enem pede, quem faz USP, Unesp pede. Então, vamos focar nesse lado, né? Porque acredito que vai abranger a grande maioria, porque a maioria dos vestibulares pedem, sim, o texto dissertativo argumentativo. Os 5 principais tipos de redação, que nem eu estava falando para vocês, né, que não existem apenas um, são dissertação, descrição, narração, texto jornalístico e a carta. Então, vamos supor, eu vou prestar uma Unicamp. A Unicamp, ela não sempre pede a dissertação. A dissertação, ela é mais usada em Enem, né, dissertação argumentativa principalmente, em Unesp. Agora, a narração, o texto jornalístico, o texto de carta, ele já é mais pedido nesse tipo de vestibular. Às vezes pega até o aluno de surpresa, né? Porque todo mundo sempre estuda a tal da redação, da dissertação argumentativa, e acaba que não se prepara para esse tipo de vestibular. Então, se você vai prestar um vestibular, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você vai pensar em produção de texto, porque todo vestibular tem uma produção de texto. Quando você vai prestar, você sempre tem que falar, eu vou olhar o edital para ver qual é o texto que eles vão pedir para eu fazer, entendeu? Então, se você vai prestar Enem, já te adianto que o Enem sempre vai ser a dissertação argumentativa, que é a que a gente vai aprofundar mais hoje na aula, né? Mas, se você vai prestar algum outro de vestibular, é legal você dar uma olhadinha assim para ver qual é o tipo de texto que eles vão te pedir de produção, tá bom? A dissertação argumentativa, ele existe para te avaliar. Avaliar o jeito que você escreve, a sua coesão, a sua coerência, como você organiza as suas ideias e se você tem ponto muito bom de criticidade. Por isso que é a dissertação argumentativa. Existe a dissertação argumentativa e tem a dissertação descritiva. A argumentativa é aquela que pede a sua opinião, porém indiretamente. Você não pode falar eu acho, eu penso, eu acredito. Você tem que falar acredita-se que. Então, ou então, é fato. Você, com esse é fato, você não está falando que você acredita, mas sim porque é verídico, entendeu? Então, você não deixa a sua opinião exposta, mas você dá a sua opinião por meio das linhas, entendeu? Por meio dos substantivos, dos adjetivos. Tem todo um formato de se escrever. E essa redação, essa dissertação argumentativa, vai querer saber o seu senso crítico, sua capacidade de argumentar, é isso que eles querem avaliar também. E tem como objetivo expor acontecimentos e debater o tema. Então, todo texto, todo vestibular vai trazer lá uma coletânea com o tema quis dizer e você vai ter que escrever sobre aquilo de acordo com a sua opinião, tá? Vamos lá, para a estrutura, que é o chave de ouro. A estrutura, ela é dividida em 3. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. São, no máximo, 30 linhas para você escrever. Mínimo 7, máximo 30. E dentro dessas 30 linhas, você tem que falar sobre a introdução do tema, o desenvolvimento e dar a sua conclusão sobre o ponto que você levantou aí no meio. Hoje, a gente vai estudar a foco, assim, bem fundo, a introdução.
tá? Que é a primeira parte do tema. Você já tem aí um tema de redação para vocês estudarem, certo? Então, vocês já vão praticando essas dicas de introdução no texto de vocês, se vocês têm que entregar no final da semana. Aí. Vamos lá. A introdução, a gente sempre tem que pensar no tema, qual o problema que esse tema levanta e qual é a tese que eu vou levantar para aquilo ali também. Então, eu peguei aqui para vocês o tema do Enem de 2019, que foi aqui, ó, tema: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pegando esse tema como foco, a gente pode pensar o seguinte: nós temos a democratização, são palavras-chave que você tem sempre que levantar esse ponto no meio da sua redação. Democratização, ou seja, não é para todo mundo. Quando é democrático, é para todos. Se está precisando de uma democratização, quer dizer que não é para todo mundo que ela está sendo feita. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o problema está aqui dentro, está dentro das salas de cinema e está dentro de um problema que é social, porque não está sendo democratizado esse acesso. Então, olha quanta informação a gente tira do próprio tema. Aí, o que eu aconselho vocês a fazer? Viu o tema, bateu o olho lá na redação, vocês pegam uma folha, né, tem uma folha de rascunho, pega o tema e puxa flechas do nome do que você quer, do que você pensou, na verdade. Democratização. O que mais que eu lembro sobre democratização? O Brasil é um país democrático. Então, o cinema, ele também deveria ser, porque é algo do povo, entendeu? O cinema foi feito para o povo. Então, você tem que pegar links, entendeu? Então, vamos supor, democratização, puxa uma flechinha, procura palavras que você lembra sobre isso, entendeu? Porque lá no meio do tema, depois do texto, você vai ter que usar outras palavras para não ficar repetindo sempre democratização, democratização. Você não vai poder ficar repetindo. Então, procura palavras que são sinônimas, que você lembra, que aí vai te ajudar também lá na construção do texto, depois, lá no desenvolvimento dele. Então, rabisca esse teu caderno, rabisca teu rascunho. Rascunho de vestibular é feito justamente para isso, para você rabiscar. Coloca atrás lá, puxa a seta, que isso vai te ajudar depois para você fazer o seu desenvolvimento, tá? Então, democratização, ou seja, não é para todos, do acesso ao cinema. Então, nem todo mundo tem acesso ao cinema aqui no Brasil. Pensa assim. E aí, que nem eu coloquei para você, o problema está sendo a democratização. Então, vocês têm que focar bastante aqui. A democratização, ou seja, a falta do acesso ao cinema. E a tese que vocês precisam levantar dentro da sua introdução é a sua opinião, o seu ponto de vista. Porque, como eu já falei para vocês, você não pode usar essa sua tese falando eu acredito, eu acho, entendeu? Vocês precisam falar algo concreto, principalmente se vocês derem, por exemplo, exemplos de pessoas do ramo que são autoridades. Isso muito levanta muito a tese de vocês. Mas vocês não podem, em momento algum, falar eu, conjugar verbo em primeira pessoa, ou então em terceira pessoa, do plural. Terceira não, primeira pessoa do plural, né? Nós. Vocês não podem conjugar nem eu, nem nós. Mesmo que o Brasil é seu país, você não pode conjugar nós brasileiros. Sem falar. Os brasileiros, tá? Alguns vestibulares deixam, só que eu não aconselho, porque nessa de deixa e não deixa, às vezes a gente acaba se perdendo. Então, sempre coloca na sua cabeça. Não vou falar de mim, não vou me colocar no lugar. Um exemplo que eu dou para vocês, ó. É fato de que o cinema no Brasil não é de grande acessibilidade para a sociedade. Ponto. Aí você coloca algo para ligar, entendeu? Esse primeiro parágrafo que eu falei, essa primeira linha que eu falei para vocês, que daria uma linha, por exemplo, no texto, você vai usar como a sua tese. Eu coloquei é fato, ou seja,
Eu estou afirmando que é um problema esse acesso ao cinema. Entendeu? Eu estou colocando a minha opinião, mas sem expor ela explicitamente. Estou falando dela implicitamente. Tá? Ali no contexto. Quem lê entende. Tá? Agora eu só falo, não é fato que o acesso ao cinema... Então já estou falando que tudo que o vestibular jogou para mim, estou desmentindo. Que na minha opinião, isso não existe. Entendeu? Olha como que a gente consegue fazer. Aqui eu peguei para vocês um exemplo para um texto que tirou 1000 de redação do Enem de 2019. Olha só como que ele começou. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Percebam que o filme Cine Hollywood, ele simplesmente fala de uma vivência dele, de uma experiência, de algo que ele sabe. Então, isso aqui já mostra que ele entende de cinema, que ele assiste cinema. É algo da sua vida. Então, isso traz muita credibilidade para o seu texto. Você pode sim citar, que nem aqui o caso foi cinema, cite cinemas, cite... não vai, tipo, citar da sua cidade, os temas da sua cidade, que é pequeno, que não tem importância. Que nem no caso aqui, ele fala da chegada da primeira sala de cinema, entendeu? Então, é algo que é importante. Você sempre tem que falar, por exemplo, de filmes conhecidos, de pessoas conhecidas, mostra a sua experiência de vida, o seu conhecimento geral. Ponto. Tá vendo que ele escreve pouco e coloca um ponto. Esse ponto narra os períodos. Vocês precisam pelo menos de 3 períodos em cada parágrafo. Então, sempre não fiquem escrevendo períodos longos. Coloquem ponto final, que vai dar muito mais fluidez ao seu texto. Vai ser mais fácil de ler, de respirar. Então, você consegue mais pontos, inclusive, na hora da redação ser corrigida, você colocar algo muito pausado, sabe? Só que você pausa e tem que retomar. Então, o que ele fez? Na obra. Então, ele retomou lá da obra. Ele não começou os moradores. Ele colocou na obra, então ele retomou. Os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. O que ele fez aqui? Pegou lá o que ele conhece de experiência de mundo, explicou um pouquinho para dar contexto, certo? E agora ele vai trazer para o tema, ó, de maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Isso aqui é a tese dele pura. É a tese. O que ele falou aqui? Ele usou o tema e falou o problema. Falou a tese dele, o que ele acha sobre esse problema. Ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Democratização, você pode fazer um link com exclusão, porque se não tem democratização, tem exclusão. Na falta da democracia, existe uma exclusão, entendeu? Então, olha que bacana essa tese que ele fez. Eu não lembro, se não me engano, ele chama Diego, Diogo, alguma coisa assim. O cara que escreveu muito bem, tanto tirou 1000, né? Então, o que ele falou? Ele deu o contexto, você pode inverter, você pode falar da tese, depois dar contexto, depois falar da sua tese, e agora ele vai concluir a introdução dele. Eu gosto muito desse tipo. Você fala um pouco sobre o que você precisa falar e conclui com a sua opinião também, tá? Sempre que você vai escrever um parágrafo, fale e conclua o que você está dizendo ali. Conclui o que você está dizendo acima. São várias mini redações entre os parágrafos, entendeu? Fica muito bom, todo mundo gosta na hora de corrigir. Então, ó, assim, esse assim, ele tá pegando ainda lá do que ele já disse, ele não tá jogando algo direto. Por isso que é bacana vocês estudarem muito os conectivos. O conectivo, ele traz também a fluidez do texto, ele dá, você consegue uma boa coesão, a coerência.
tá? Então, vão pegando essas dicas também, anota aí, que é muito bacana. Não é legal você começar, tipo, bom, é ilícito afirmar. Então, você coloca, sendo assim, dessa forma, para conclusão, isso é muito bacana. Sendo assim, dessa forma, ou seja, portanto, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Olha aqui outra vez a parte que ele fala da opinião dele. Ele falou da opinião dele, concluindo aquilo que ele já falou lá em cima. Ele não deu nenhuma informação nova. Ele só reforçou aquilo que ele já falou lá em cima. Olha só que bacana. Então, ele pegou, deu contexto, deu a tese dele de acordo com o tema, concluiu falando mais sobre a tese dele. Ele reforçou aquilo que ele acha, o que ele pensa. E olha as palavras fortes que ele usou. Ó, é lícito afirmar que a postura do Estado jogou a culpa lá no governo, lá no Estado, em relação à cultura e à negligência. Ó, negligência. Mais uma palavra que vocês podem puxar lá do tema, quando eu falei para vocês colocarem o tema no papel e puxando setas das palavras que vocês lembravam, mais uma palavra bacana. Então, ó, cenário negativo, perpetuação, ou seja, sempre acontece, são palavras muito boas para vocês usarem lá na frente. Agora vamos pegar mais uma aqui, ó. Esse aqui já é uma outra redação também da mesma introdução. O longa-metragem nacional Na Quebrada. Ó, ele colocou outro filme aí, ó, Na Quebrada. Então tá mostrando também, essa pessoa que escreveu, tá mostrando também a vivência dela de mundo, o conhecimento de mundo, né? De cultura. Revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Olha só que legal. Ela tá falando sobre um filme que fala sobre um filme, entendeu? Então, ela tá usando o conhecimento dela de mundo para falar sobre o tema, que vai trazer também uma informação bacana sobre esse mesmo tema. Olha que bacana, gente, gostei desse também, viu? E que ela, essa pessoa que fez igual a outra, né? Deu um contexto primeiro, falando do filme, da experiência de vida, do conhecimento de mundo. E fica bacana. Ó, na narrativa, na narrativa, o que ele faz? Ele retoma o que foi falado. Porque eu falei para vocês, você não pode já começar falando. Você tem que dar algo que volte lá para que já foi falado. Então, na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura. Ó, tese. Papel transformador da cultura, porque cinema é cultura, então tá falando do cinema. Por intermédio do Instituto Criar. Mais uma coisa que ela fala sobre a inteligência dela de mundo, né? Essa pessoa aqui usou bastante coisas de conhecimento geral, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Estão vendo que está sendo usado bastante o sétima arte, né? Então a gente precisa conhecer bastante sobre o tema para poder falar. Se uma pessoa que não sabe o que é cinema, ou então por que chama sétima arte, na hora de escrever uma redação, às vezes não ia usar. Então, se você assiste bastante cinema, você estudou sobre o tema, se você conhece bastante filme, ó que legal, quem falou que assistir Netflix não pode ajudar na hora de redação, né? Então, vamos lá. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história da parte minoritária da população. Olha só. Também o retrato social, então tá falando que ele remete àquilo que é verdadeiro, sabe? Retrato social, ou seja, está mostrando a realidade da sociedade. Tal obra você está remetendo lá a obra lá do início, então bacana de se usar. Contudo, esse contudo, vocês também podem sempre usar quando você quer falar de algo que, mesmo que aconteceu, contudo, não ficou bacana, que aqui no caso, sabe?
Contudo, representa a história da parte minoritária da população. Ou seja, mesmo sendo um filme conhecido, um filme que as pessoas assistem, é um filme que mostra aquilo que o cinema quase não mostra. Sabe, o cinema sempre mostra pessoas ricas, tendo festa, pessoas que sempre se dão bem, mas mostra a realidade. Isso que eu gosto no cinema, na arte, que eles sempre buscam mostrar a realidade. O problema é a gente querer assistir isso, né? A gente nunca quer assistir. A gente sempre quer assistir uma vida longe da nossa, mas a gente não quer assistir as mazelas da sociedade. Haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil. Ó a tese aí de novo, ó a opinião dele. Ó, deficitário e excludente acesso. Tem como falar que ele tá falando que o acesso do cinema é ok para todo mundo? Não, ó, excludente. Então, se ele exclui, ele não é democrático. Lembra? O problema não era democratização? Então, tá aí, ó, virei excludente. Sobretudo, as classes menos favorecidas. Ótimo. Ótimo que ele tá falando do que realmente tá pedindo. Todavia, ó, tá vendo? Ponto. Todavia. Esse todavia, ele é o quê? Ele também é uma partícula que vai ser usada para agregar valor ali, tá vendo? Ele não coloca direto para que haja uma reversão. Ele coloca todavia. Eu vou passar depois uma tabelinha nas próximas aulas para vocês. Tá bacana vocês irem usando esses conectivos, tá? Porque ele já fala, conectivo, ele ajuda a conectar o que foi falado antes. E redação é assim, você sempre tem que, por exemplo, na introdução você fala uma coisa e no desenvolvimento você vai falar sobre aquele mesmo tema, falando o que você já disse aqui em cima, mas dando mais, abrindo mais o leque, né? Dando mais, como que fala? Dando mais características aqui, trabalhando mais sobre aquilo que você falou, e depois a conclusão também falando sobre tudo que você já falou, fechando o tema. Então, sempre vai conectar com o que já foi falado. Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz necessário analisar as causas corporativas educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Ó, presta atenção. Para que haja uma reversão do quadro. Aqui, o que ele está falando? Ele está dando algo para solucionar o caso. O Enem gosta muito disso, ele quer ver soluções de problemas. Lá, tanto que o Enem é um dos poucos vestibulares que pedem como regra, se não tiver, vai cair ponto, uma solução do problema, uma proposta de intervenção, entendeu? Lá na conclusão você vai ter que propor uma intervenção do problema para ele ser solucionado. E olha que bacana, essa pessoa que fez essa introdução já colocou um ponto legal de ser solucionado esse problema. Já jogou a causa ali, ó. Faça necessário, ou seja, é preciso, de acordo com a opinião de quem está escrevendo, analisar as causas corporativas educacionais. Ó, corporativas educacionais. Muito provável que ele vai pegar essas duas causas e jogar lá no desenvolvimento. E vai falar de cada uma no desenvolvimento. No primeiro ele vai falar das corporativas, no segundo desenvolvimento provavelmente ele vai falar das educacionais, porque vai trazer, vai remeter àquilo que ele falou na introdução. Olha como que o texto fica todo amarrado, tá vendo? Então, aquilo que você for trabalhando no início, você vai ter que jogar lá para o final, para o meio, para o final, para trabalhar também. Vocês não podem achar que são partes distintas do texto. A redação, ela é toda amarrada. Contribui para a continuidade da problemática. Olha só, continuidade da problemática, ou seja, continua o problema. O problema não foi solucionado. Em território nacional, ao invés de ele ficar só usando Brasil, 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 território nacional, entendeu? Ele não pôs aqui no Brasil, no nosso país, no meu país, porque não pode. Mas ele colocou em território nacional, porque ele está no Brasil, ele está escrevendo texto com a linguagem do Brasil. Então, é no território nacional em que ele se encontra.
Não precisa falar Brasil, ele já está nesse território, entendeu? Então você não precisa ficar sempre repetindo a mesma palavra, nem pode. Não é bacana, só que isso não fica legal você ficar repetindo sempre a mesma palavra. Por isso que eu falei, pega o tema, coloca numa folha, puxa a seta do que você lembra. Ah, é Brasil. O que eu posso substituir por Brasil? Território nacional, pátria. Vai colocando, entendeu? Para você depois, na hora de montar seu texto, ai, gente, falei demais essa palavra, o que eu posso substituir? Até você ficar lembrando, porque você sabe, o tempo corre e é mil e uma informação na cabeça. Então, quando você está com a cabeça fresca, anota tudo que você lembra. Anota tudo, 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 tudo. Lembrou de conectivo? Anota. Lembrou de substantivo que pode ser alterado um pelo outro, que é sinônimo? Anota, vai anotando, que você vai encaixando no seu texto e fica bacana. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, tá? A gente vai depois passar para vocês temas de redação, né? Durante a semana. Vocês, se eu não me engano, vão ter uma semana para fazer cada redação, né? Isso mesmo, uma semana. Então, vão praticando já vão colocando em prática essas dicas. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar lá no grupo que a gente vai auxiliar vocês, tá bom? Até mais, pessoal. E qualquer dúvida, pode chamar a gente, tá bom? Até mais.